Em Alma Gêmea, Hélio chega à casa de Adelaide, acompanhado por Felipe e Ciro. Ele pede que os amigos avisem a Sabine que ele está esperando por ela do lado de fora. Porém, Adelaide diz que a mocinha saiu com Julian. Felipe percebe que a mulher está com um semblante diferente e ela explica que recebeu uma visita encantadora, que a deixou muito contente. O rapaz comenta que ela está com jeito de mulher apaixonada, mas rindo, ela explica que apenas encontrou um velho amigo e muda de assunto, querendo saber como está Rafael. Nesse meio tempo, Elias também está nas nuvens. Generosa aparece, dizendo que tem uma história para contar para ele, mas percebe que o homem está apaixonado e pede a ele que conte o que aconteceu. O homem então comenta que a vida é cheia de surpresas e sempre algo de bom pode acontecer. Na casa de Adelaide, Felipe conta a Vera, na presença de Agnes e Adelaide, que Cristina está determinada a levar Rafael para casa. Vera quer contratar um advogado, porém Agnes lembra que, como esposa, ela tem esse direito, e se Rafael não puder fazer nada por si, não haverá muito o que contestar. Adelaide se diz decepcionada com sua filha e sua neta. Vera tenta se levantar, mas fica tonta e volta a se deitar. Felipe então comenta que Serena tem uma esperança, pois acha que pode ajudar Rafael a se curar, e se isso acontecer, ninguém poderá obrigar seu pai a fazer o que não quer. Na mansão, Cristina ordena a Hermínio que consiga uma ordem judicial para trazer Rafael para casa. O advogado afirma que isso não será difícil, pois a saúde do homem está frágil. Débora diz que quer prazo para tudo acontecer, e ele diz que tudo deve estar resolvido, no mais tardar, no dia seguinte. Cristina aproveita que Raul está presente, e pede que ele demita Mirna e toda a família dela, da empresa, inclusive Bernardo, que trabalha no Roseiral. Na cozinha, Zulmira conta a Eurico que não se conforma por seu irmão ter ficado contra ela para defender a patroa. O mordomo diz que Ivan é da mesma laia das megeras, quando Débora aparece e quer saber sobre o que os dois estão conversando. Zulmira diz que terminou de preparar o café e o mordomo avisa que já estava levando. Mas quando Débora vê a bandeja, quase tem um ataque e arruma tudo de novo, perguntando a Eurico quando ele vai aprender. Depois que termina de arrumar, a mulher mostra como as xícaras devem estar postas e Zulmira comenta que, para ela, parece que a bandeja está a mesma coisa. Furiosa, a megera manda a moça não se intrometer e manda o rapaz servir o café de uma vez. Enquanto Raul saboreia o cafezinho, Cristina aproveita para reiterar seu pedido e avisa que no dia seguinte irá com ele à empresa. Na roça, Serena e José Aristides vão ver Rafael. A moça explica que eles precisam lutar, pois a maior força vem de dentro de cada um. José Aristides explica que a reza ajuda, mas a maior força vem de dentro dele. Serena pega nas mãos do doente, enquanto o rapaz começa o ritual de rezas antigas de seu povo. Na cidade, Ciro avisa que Sabine não está, mas a moça acaba chegando, e ele confessa que está com muitas saudades dela, convidando a garota para dar uma volta. Na casa de Olivia, a mulher continua com a mesma lenga-lenga, dizendo que perdeu tudo e blá blá blá. Ela não se conforma em ter sido chamada de gorda por Vitório e pergunta à filha se é verdade o que o cara disse. Mirella consola a mãe, mas alguém bate na porta e a moça vai atender. Porém, Olivia avisa a filha que, se for Vitório, é para dizer que ela não está porque não quer mais vê-lo, lembrando do dia que tomou umas palmadas do namorado e depois trocaram o maior beijão. Vitório também não consegue parar de pensar em Olivia e acha que está ficando maluco. Do outro lado da rua, Olivia pensa exatamente a mesma coisa que o rapaz. Osvaldo vai ver como Vitório está e pergunta se o filho ainda está pensando na separada. O rapaz diz que não, mas confessa que está preocupado com Terê, pois acha que o menino foi acusado injustamente. Mas o sapateiro, lembrando que é pai do moço, diz que ele não o engana e sabe que o rapaz não consegue tirar Olivia da cabeça. Mirella recebe a visita de Felipe, dizendo que precisa falar com alguém e só ela o entende. E na pensão, Divina leva um prato de comida para Terê, que está trancado no quarto e não quer conversar com ninguém. Enquanto isso, na sala, Ofélia chama o marido para ir no quarto um instante, porque quer falar a sós com ele. Porém, avisa que vai levar suas agulhas de tricô para se defender. No quarto, a mulher manda o falecido desembuchar e quer saber se foi ele quem pegou o dinheiro do bule de Divina. Nesse meio tempo, Hélio e Sabine se beijam e ele quer que a moça o acompanhe até sua casa, mas a moça prefere deixar para outro dia, pois a família do rapaz ainda não a aceita. Ele lembra que os dois vão se casar e essa situação precisa mudar, mas confessa que precisa voltar ao sítio no dia seguinte, pois, se Cristina conseguir a tal ordem judicial para tirar Rafael de lá, e ele precisa ajudar seus amigos a impedir. No sítio,
José Aristides continua com seu ritual e pede que Rafael lute. Serena avisa que o moço mexeu os dedos como sinal de que está entendendo tudo o que está se passando. José Aristides pega o boneco de barro e, alisando a estátua, pede que o doente leve a força de seus dedos para seus lábios. Na mansão, Cristina conversa com a mãe sobre a tal ordem judicial, e Débora garante que o advogado vai conseguir. Ela avisa a filha que precisa dar uma saída, mas quando a moça pergunta aonde ela vai, a megera arruma uma desculpa esfarrapada, dizendo que precisa ir buscar um vestido que mandou fazer. Cristina desconfia, e a mãe convida a moça para ir junto, mas Cristina diz que prefere ficar em casa e tomar outro banho, pois não consegue tirar do corpo o cheiro dos porcos. Débora pede para usar Ivan, e a moça diz que pode pedir ao motorista que a leve onde precisar. A megera então vai falar com Ivan, e diz a ele que não quer que Cristina saiba onde eles vão. O motorista diz que não tem segredos com a amante, mas a patroa avisa que o tal passeio pode ser benéfico tanto para a filha quanto para ele. Na casa de Ofélia, Felipe conta tudo o que aconteceu a Mirella e quais são as intenções de Cristina, mas está preocupado, pois sabe que seu pai não foi bem tratado pela esposa. Dizendo que está desesperado e que sabe que a garota não o ama mais, ele pede um abraço de carinho e Mirella não tem como escapar. Os dois acabam se beijando apaixonadamente. Alguns momentos mais tarde, Débora chega ao seu destino e lembra do dia em que esteve ali para pegar uma droga que afeta o coração, fazendo com que a pessoa sofra um ataque cardíaco, sem deixar rastros. Débora lembra do dia em que Guto morreu na delegacia e tentou apontar para ela como responsável por sua morte. A mulher entra na casa da bruxa que imediatamente se lembra dela e diz que sabe que já lhe vendeu uma poção capaz de fazer um homem passar uma noite com uma mulher em delírio. Débora reclama e diz que a tal poção não teve o efeito desejado, mas a feiticeira se justifica que não tem culpa do amor dele, era mais forte do que ela pensava. A mulher ainda diz que se lembra que também vendeu a Débora outra poção para fazer um homem ter um ataque do coração, sem parecer que foi envenenado, e quer saber se essa funcionou. Débora diz que isso não importa, mas a bruxa continua falando, e diz que as pessoas geralmente são assim, e dizem que vão usar suas poções só uma vez, mas sempre acabam voltando. De saco cheio do papo da maga, a mulher diz que quer outra dose da poção que faz com que um homem tenha um ataque cardíaco, e a mulher quer saber se a megera quer se livrar de outra pessoa. Sem responder, Débora só coloca um maço de dinheiro sobre a mesa. Enquanto isso, na pensão, Hélio fica sabendo que a família acusou Terê de roubo. Osvaldo diz que foi ele quem acusou e Hélio defende o menino, dizendo que não está certo acusar ninguém sem ter provas. O rapaz vai ver o menino que está chateado. Hélio diz que sabe que não foi ele quem roubou a grana e vai fazer uma arapuca para descobrir que roubou o dinheiro do bully. Nesse meio tempo, a feiticeira avisa a Débora que aquele dinheiro é pouco e manda a mulher voltar dentro de alguns dias para pegar a poção, pois precisa esperar uma noite de lua cheia para preparar o veneno, e assim, fazer com que tenha maior poder. Débora, desconfiada, diz que vai voltar, mas espera que a bruxa não tente passá-la para trás e avisa para a mulher não falar sobre o assunto com ninguém. Ivan percebe que Débora saiu da casa da bruxa consternada e pergunta o que está acontecendo. A patroa diz ao motorista que conseguiu encomendar o que precisava, mas o lugar lhe dá arrepios. Ela ainda manda Ivan ficar de boca fechada, se não quiser perder a chance de conquistar seus objetivos. Já em casa, Cristina pergunta por que a mãe demorou. A mulher desconversa, mas a moça, desconfiada, quer saber se a mãe está pretendendo fazer alguma coisa contra Rafael. Débora comenta que não entende por que a filha continua se preocupando com o marido, e Cristina, abrindo o maior sorriso e colocando as mãos no peito, diz que ainda ama Rafael. A megera fica ainda mais preocupada com a piração da moça e diz a si mesma que precisa fazer alguma coisa e acabar logo com o genro, pois a filha está cada vez mais desequilibrada e a história do marido está se tornando uma obsessão. No sítio, Serena insiste para que Rafael use sua força para se recuperar e abraça o moço com todo o seu amor. De repente, ele abre o maior sorriso e José Aristides, espantado, chama a atenção de sua amiga para ver a expressão no rosto do rapaz. José Aristides comenta com Serena que a cor da estátua de barro está mudando e que Rafael está ficando menos pálido, o que significa que a força da vida está voltando para o rapaz. A moça, segurando na mão de seu amado, explica que ele precisa melhorar, pois quando Cristina voltar para tentar levá-lo embora, ele terá que ser capaz de falar. O rapaz sorri ainda mais e aperta a mão da moça com força. Enquanto isso, Mirella se afasta de Felipe, dizendo que o rapaz não deveria tomar aquelas liberdades com ela, principalmente porque ele está namorando Nina.
Felipe confessa que nunca conseguiu esquecer a mocinha, só que ela afirma que já o esqueceu e está namorando Gumercindo, mandando o rapaz embora. Na pensão, Hélio, abraçado em Terê, diz que não é mais para ninguém da família ficar acusando o menino sem provas e promete que vai descobrir quem pegou o dinheiro do bully. Enquanto isso, no quarto, Ofélia continua ameaçando o marido com suas agulhas de tricô e insiste para que ele conte a verdade sobre a grana. Porém, Eudorico mantém sua posição e diz que é inocente, mas pede um beijinho para a esposa, que joga na cara dele que o sujeito deve estar arrependido de ter fugido com aquela dançarina de cabaré, que deve estar velha e despencada. A noite chega e Julian avisa a Agnes e família que precisa sair para fazer mais uma tentativa com Alexandra, que é médium espontânea e não sabe lidar com o dom que tem. O rapaz explica que tentou eliminar alguns espíritos que rondam a moça, mas foi impossível, pois ela parece atraí-los e alguns desses espíritos são confusos. Adelaide comenta que estes espíritos ainda devem estar apegados à matéria e quer saber o que o médico pretende fazer. Julian explica que vai tentar ensinar Alexandra a lidar com esses espíritos e encaminhá-los para a luz. Adelaide pede para ir junto, mas Agnes pede que ele vá falar com ela antes de sair. O rapaz então vai ver a doente e diz a ela que a moça não deve ficar trancada dentro do quarto e sim aproveitar a vida que deve ser desfrutada até o último instante. Antes que o médico saia, Vera agradece a visita, dizendo que aquilo fez muito bem. Alguns momentos mais tarde, Julian, Selene e Adelaide chegam à casa de Alexandra e encontram com Eduardo, que já está pronto, esperando pela sessão. Todo mundo se senta em volta da mesa e Julian explica que agora vão ler o Evangelho, rezar e deixar a coisa acontecer. Alexandra quer saber o que vai acontecer e o médico explica que vai ensinar a moça a encaminhar os espíritos que atrai para a luz. No sítio, a conversa é sobre o que aconteceu naquela tarde. Mirna explica que se não ajudar a defender Rafael, jamais será capaz de voltar a andar de cabeça erguida. No quarto, José Aristides diz que, no dia seguinte, precisam ajudar Rafael a ficar de pé, afirmando que tem certeza que ele vai conseguir. Enquanto isso, a sessão espírita começa. Julian pede a Alexandra que deixe a mente limpa e não se fixe em nenhum pensamento, mas a moça está assustada. Selene comenta que também é médium e garante que a mocinha não precisa ficar com medo, mas precisa sentir amor em seu coração, pois este é o sentimento mais forte que existe. Eduardo confessa que está ali por amor à esposa, e Julian pede que ela feche os olhos e se concentre. O espírito de Guto aparece, e Adelaide percebe que a expressão de Alessandra está mudando. Julian, então, pergunta ao espírito quem está ali. Falando com voz de homem, o espírito só diz que quer as joias e que quer se vingar. Com toda calma, Julian diz ao espírito que o tempo dele na Terra terminou e ele deve partir, mas a entidade responde que não quer ir, pois quer as joias e sabe onde elas estão. O médico espírita resolve dizer que isso não importa agora, e ele deve encontrar a luz, mas Adelaide pede que o rapaz pergunte onde estão as tais joias que ele tanto quer. Falando através de Alexandra, o espírito diz que a mulher sabe por que ele quer tanto as joias, e Adelaide admite que sim, explicando que só assim ele poderá ir embora em paz. A entidade, então, diz que as joias estão no lugar onde ele escondeu, que é um lugar escuro, e junto delas tem 2 rodas. Adelaide pergunta novamente, e quer saber que se as joias forem encontradas, ele ficará em paz, mas o espírito responde que sim e vai embora. Depois de desincorporar, Alexandra explica que está um pouco cansada, e não perdeu a consciência como das outras vezes. Mais uma vez, Adelaide entra na conversa e diz que isso aconteceu, porque todos estão ali com ela, com o apoio da Bíblia, e que ela também sentiu o amor. Nesse meio tempo, Olivia diz a Mirella que resolveu ir jantar no restaurante de Raul e não pretende pagar 1 centavo pela comida, pois, diante da lei, os dois ainda estão casados e metade do negócio é dela, avisando a filha para pegar sua bolsa, pois não pretende ir sozinha. Na pensão, o pau fecha novamente. Clarice reclama que não paga uma fortuna para morar ali e comer carcaça de frango. Divina diz à mulher que ela não paga nada, pois seu marido está desempregado, e a discussão começa. Generosa resolve explicar a situação e conta que estão servindo carcaça porque o dinheiro da mistura sumiu. Tere conta que foi acusado de roubo, mas não teve culpa. Terezinha se sente ofendida e se retira da mesa, dizendo que não está ali para ser ofendida. Vitório aparece e a mãe quer saber se o filho vai jantar, mas ele diz que não está com fome e vai dar uma volta. Madalena aparece com seu pretendente no restaurante de Raul, e Jorge diz que o local está lotado,
e eles vão ter que esperar, pois o fazão que o mestre Cuca fez é um sucesso e não param de chegar clientes. Raul aparece e diz à moça que é um prazer recebê-la e está vendo que ela está acompanhada. Madalena chega mais perto do sujeito e comenta que estava com saudades. Por isso, foi ao restaurante com aquele rapaz, só para disfarçar. Feliz da vida, Raul manda Jorge dar uma mesa para Madalena. Jorge avisa que tem uma fila, mas ele avisa que ela é uma cliente especial. Já na mesa, o acompanhante de Madalena diz que a moça é muito esperta e conseguiu o jantar de graça. Ela responde que sabe que Raul quer se aproveitar dela, mas está invertendo o jogo e se aproveitando dele. Neste exato momento, Olivia aparece e comenta que o restaurante está lotado de clientes e quer experimentar a comida do novo cozinheiro. Raul diz que se ela pagar, pode comer, mas a mulher avisa que vai se sentar, vai comer, e ele que não ouse cobrar pela comida. Vitório, por sua vez, resolve dar uma olhadinha na cozinha do restaurante, e pela janela, tenta ouvir o que estão conversando, mas não consegue. Porém, não consegue entender o porquê do sucesso do prato do dia, que não passa de massa com galinha. Mirella comenta que a galinha está dura, mas Olivia diz que fazão tem mesmo uma carne mais dura. A mulher cumprimenta Madalena na outra mesa e Carlito se aproxima para contar que a moça é a nova namorada de seu pai. O jantar termina e Olivia está indo embora, mas encontra Vitório. Os dois começam a discutir, só que o rapaz muda de assunto e quer saber se a comida estava boa. Ela conta que comeu fazão e estava muito bom. Mirella conta que para ela parecia galinha, e estava dura. Olivia diz para a filha para não dar trela para aquele senhor, que pode ficar com ideia errada sobre ela. Mas Vitório não se conforma com a história do fazão. Nesse meio tempo, Ciro pede para conversar com Agnes, e lembra que a mulher lhe deu o presente de Natal que ele pediu e soltou os cabelos. Ela explica que não fez isso por causa dele, mas sim porque se sente melhor assim. Ciro a interrompe e diz que ele também tem um presente para dar, e seu presente é um beijo. Agnes diz que o rapaz está brincando com ela, porém Ciro resolve declarar seu amor e os dois finalmente se beijam apaixonadamente. Mas logo em seguida, a mulher se arrepende e corre para dentro de casa, sem saber o que fazer. E depois da sessão, na calçada, Adelaide diz a Julian que percebeu o quanto ele ama Alexandra e elogia a atitude do rapaz. Eduardo, por sua vez, diz à esposa que sentiu muito orgulho dela, pois a moça não perdeu o controle e ela explica que isso aconteceu porque o sentiu perto dela, e agradece ao marido por tê-la acompanhado na sessão. Na mansão, Guto aparece novamente para assombrar Cristina. O espírito zombeteiro diz à mulher que alguém vai encontrar as joias que a incriminam. Assombrada, a mulher começa a correr pela casa para tentar escapar do espírito e começa a acender todas as luzes da casa para espantar a assombração. Com cara de louca, ela resolve se deitar no sofá e diz que agora, sim, está se sentindo mais segura. No dia seguinte, Zulmira vê que todas as luzes da casa estão acesas e culpa Eurico. O mordomo sai correndo, pensando que esqueceu de apagar tudo na noite anterior, mas encontra Cristina dormindo na sala. Débora vai procurar a filha no quarto, mas não a encontra e começa a apagar tudo. Ela encontra a moça dormindo na sala e acorda Cristina, que conta que Guto apareceu novamente e só conseguiu dormir um pouco na sala, com as luzes acesas, mas não pode descansar, pois tem muito o que fazer. Minutos depois, a jararaca oxigenada aparece na floricultura acompanhada pela mãe e demite Mirna, avisando a Terezinha que agora ela ficará encarregada da faxina do local. Do lado de fora, acompanhada por Raul e pela mãe, Cristina encontra Crispim e manda o carroceiro pegar suas coisas e se mandar dali. O rapaz diz que a mulher não pode demiti-lo, pois foi Rafael quem o contratou. Mas Cristina deixa claro que agora é ela quem manda, e Raul avisa que ele é quem trata das demissões, e a partir daquele momento, o caipira não trabalha mais ali. Débora resolve se meter e manda o moço pegar a irmã e sair logo da loja, pois não quer mais ver a cara deles por perto. Crispim resolve perguntar como sua família vai sobreviver sem trabalho, e Cristina diz que é para ele ir viver no chiqueiro, com os porcos. Alguns momentos mais tarde, a Bruaca chega ao roseiral e encontra Bernardo. O homem diz que sabia que ela ia demiti-lo e pede piedade, pois trabalha na roça desde que se entende por gente. Mas a mulher não muda de ideia e diz que também não quer mais o indígena em suas terras. Crispim e Mirna voltam para casa e contam a Serena que Cristina demitiu toda a família dela. Chorando, Crispim diz que agora não sabe como vão fazer para pôr comida na mesa. Nesse meio tempo, Raul avisa que, se Rafael se recuperar, não vai gostar do que ela fez,
Mas Cristina avisa que do Rafael ela cuida e manda o sujeito tratar de convencer Felipe a assinar o documento de venda das terras, pois quer o dinheiro imediatamente na sua mão. Bernardo aparece e conta que também foi demitido e não sabe mais o que vai fazer, pois a mulher proibiu a presença de José Aristides no roseiral, e sem ele, as rosas vão morrer. Serena aparece e diz que sabe que Bernardo está triste, mas tem uma surpresa para ele. Enquanto isso, Raul vai procurar Felipe e mostra o documento que forjou, demonstrando as dívidas enormes da empresa e consegue convencer o moço a assinar o contrato de venda do roseiral. Porém, Vera aparece bem na hora e quer saber o que está acontecendo. Cristina chega em casa e encontra o advogado que diz ter boas notícias. E no sítio, Serena pede que todo mundo a acompanhe para saber sobre a surpresa que ela tem para mostrar. Quando chegam no quarto, a família vê que Rafael já está de pé e começa a caminhar, dando um passo de cada vez. Cheio de esperança na recuperação do patrão, Bernardo diz que na vida sempre é preciso dar o primeiro passo e naquele momento ele voltou a nascer. Na mansão, Cristina descobre que vai ter que esperar alguns dias para receber a ordem do juiz para levar Rafael para casa. O advogado explica que fez tudo como manda o figurino, mas é preciso aguardar os trâmites judiciais. A loirosa diz que não está a fim de ficar esperando e quer o marido com ela o mais rápido possível. Na casa de Adelaide, Felipe explica a Vera que o roseiral foi atacado por uma praga e as dívidas da empresa estão crescendo. Raul acrescenta que a documentação para a venda está toda correta, pois levou para seu advogado e só falta Felipe assinar, pois Cristina já assinou os papéis. Vera quer saber por que o sobrinho precisa autorizar a venda, e ele explica que tem direito a uma parte da propriedade, como herança de sua falecida mãe, mas estava com dúvidas se deveria ou não assinar. Mas, quando Felipe está prestes a colocar seu nome no papel, Vera diz que tem dinheiro para cobrir as dívidas, pois, quando fizeram a partilha da herança, ela ficou com a grana e a propriedade, enquanto Rafael ficou com a empresa. Raul insiste, mas Vera não se dobra e diz que, como não sabe o que vai acontecer com ela, por causa de sua doença, não tem o que fazer com o dinheiro e manda Raul levar as dívidas bem documentadas para que ela possa efetuar todos os pagamentos, avisando que o campo de rosas não será vendido até Rafael ficar bom. Minutos mais tarde, Raul conta a Cristina que Vera vai pagar as dívidas da empresa e tudo o que ele planejou foi por água abaixo, e agora, tudo o que ele inventou vai ter que ser examinado e pode até ser descoberto. Débora diz à filha que é culpa dela Felipe não ter assinado, pois disse que jamais gostou do rapaz, e se ela tivesse agido diferente, o moço estaria em suas mãos. Raul diz que pode tentar segurar a oferta, enquanto eles pensam em outro plano. A megera então manda o rapaz enrolar o comprador, pois ela sabe o que fazer e diz: Cristina, você só poderá vender o campo de rosas se ficar viúva, mas a mulher manda a mãe não fazer nada contra seu marido, pois existem outras formas de ficar rica. Nesse meio tempo, Eduardo chega ao sítio e confirma que Rafael voltou a caminhar. O médico diz que trouxe algumas roupas para o paciente e também uma bengala. Eduardo tenta explicar a melhora do moço, dizendo que a pancada que ele levou na cabeça criou um coágulo, que agora deve estar se dissolvendo, mas José Aristides jura que a melhora dele se deve ao amor de Serena. O médico é obrigado a admitir que, se tivesse ouvido isso há alguns dias, não acreditaria, mas acabou descobrindo que, desde que se reaproximou de sua esposa, a doença dela está regredindo. Enquanto isso, Alexandra diz a Nair que precisa sair e pede que a mulher a acompanhe, pois tem uma coisa urgente para fazer. Ela vai até a antiga locomotiva e encontra as crianças brincando. Ela pede ajuda para encontrar as joias desaparecidas, afirmando que sabe que estão por ali. Ciro aparece e pergunta se ela o reconhece. O moço pergunta se ela estava comentando sobre as tais joias, e Alexandra, desesperada, conta que o homem que morreu disse que elas estão ali, naquele lugar onde ele se escondeu. Ciro pergunta se por acaso ele enterrou tudo, mas a moça explica que não, e estão em uma maleta. Preocupado, o moço diz que isso pode ser perigoso, mas pede às crianças que, se encontrarem alguma coisa, entreguem para ele. Nair desconfia e pergunta como vão saber se ele não quer roubar as joias, mas o rapaz pede para que a acompanhante não o ofenda, dizendo que Agnes o conhece muito bem e pode dizer que ele é de confiança. No entanto, Alexandra diz que isso não é preciso, mas pede que ele ajude as crianças a encontrarem o que Guto escondeu ali. No sítio, Serena diz que Rafael precisa falar antes que Cristina volte, e o médico deixa claro que isso dependerá do esforço do doente.
Nesse meio tempo, Cristina pega Ivan saindo do banho e diz que gosta de ver o rapaz todo molhado, mas muda de assunto e comenta que os planos de vender o roseiral está demorando mais do que ela pensava e acha que deveriam voltar a procurar as joias. O rapaz avisa que nunca desistiu da ideia e ela pede ao motorista que volte a procurar, pois as joias serão a garantia que precisam, avisando que vai até o fim com sua vingança. Os dias passam e Rafael está cada vez melhor. Ele já consegue até passear pelo sítio apoiado nos ombros de Serena. Enquanto isso, José Aristides se concentra no tratamento espiritual do rapaz, com suas rezas e rituais. Na cozinha do restaurante, Baltazar e Kátia se viram nas suas receitas malucas, observados por Jerônimo. Rafael já consegue comer sozinho e a galera vibra, mas não sabe que as formigas estão terminando com suas rosas. Vera, por sua vez, acompanhada de seu advogado, paga as dívidas da empresa e Raul não tem mais o que fazer. Nesse meio tempo, as crianças continuam procurando pela maleta na locomotiva velha sendo observadas por Ivan. Rafael volta a falar, e a primeira coisa que diz é o nome de Serena. Alguns dias depois, Cristina e Débora recebem novamente a visita do advogado que conta que está acompanhado de um oficial de justiça e de posse da ordem judicial, que permite que ela entre na casa de Mirna para resgatar Rafael. Alguns momentos mais tarde, já na delegacia, Cristina e a mãe explicam ao delegado que conseguiram a ordem judicial e ele decide acompanhar as duas até a roça para buscar Rafael. Nesse meio tempo, Serena está mostrando o chiqueiro para Terê, acompanhada de Hélio, que vê 2 carros chegando. Cristina enfrenta Serena, dizendo que está ali para buscar seu marido. E desta vez, a moça não terá como impedi-la, pois trouxe a ordem do juiz e o oficial de justiça a está acompanhando para executá-la. Na floricultura, Terezinha reclama de ficar varrendo o chão, mas Madalena aparece, procurando por Raul, e a moça diz que ele está em reunião. No escritório, Vera e Felipe querem saber que as dívidas do irmão foram pagas. Porém, o engomadinho explica que sim, mas, do jeito que a empresa vai, elas voltarão a se acumular. Felipe não entende a matemática do sujeito e questiona como isso pode estar acontecendo, pois a produção de rosas sustentam a família há anos. O advogado de Vera resolve se meter na conversa e diz a Raul que algumas das dívidas que ele mostrou não parecem corretas e gostaria de chamar um contador para reexaminar o balanço financeiro da empresa com mais cuidado. Raul topa e diz que a ideia é ótima, pois assim não haverá mais nenhuma dúvida. A reunião termina e Raul não sabe como vai resolver mais este problema. E do lado de fora, o advogado diz a Felipe e a Vera que realmente acha melhor contratar o tal contador, só por garantia. Alguns minutos depois, Terezinha leva Madalena para ver Raul e ela diz que está com saudades do amante. Mas ele promete que os dois vão sair naquela noite e ainda vai levar uma joia para ela, para provar que a moça é inesquecível, dando o maior beijo na sirigaita. Nesse meio tempo, no sítio, Crispim, Mirna e Bernardo se juntam a Serena, que diz a Cristina que não vai ser preciso ela entrar na casa, mas a mulher diz que não arreda o pé dali. Rafael aparece e, com dificuldade, diz que a ordem judicial que ela levou não vale mais nada, pois ele já voltou a ser senhor de si e não vai a lugar nenhum, avisando que só volta para a mansão se ela e a mãe saírem de lá imediatamente. Com dificuldades ainda para falar, o moço deixa claro que está disposto a pôr Cristina atrás das grades, pois sabe que ela foi responsável pelo roubo das joias de Luna e também é culpada pela morte dela. Rafael também revela que a esposa o torturou quando ele estava de cama, além de provar que tem relações com o motorista e está disposto a gastar até seu último vintém para colocá-la na cadeia. Cristina diz que tudo o que fez foi por amor, mas ele não muda de ideia e diz que quer que as duas saiam de sua casa ainda naquele dia. Débora resolve dar um passo atrás e promete que as duas vão deixar a mansão como o genro ordenou. No caminho de volta, Débora explica à filha que, no momento, é melhor as duas se mandarem da mansão, pois Rafael pode mover um processo contra ela, acusando a moça pela morte de Luna e por adultério, e afirma: "Agora, precisamos nos focar no principal, mas deixe comigo, minha filha, eu sei o que fazer." Nesse meio tempo, no sítio, Rafael confessa que está exausto, pois enfrentar Cristina esgotou suas forças. A galera recomenda que ele descanse um pouco, mas o moço diz que pretende voltar para sua casa. Hélio, desconfiado, avisa que ele deve ter muito cuidado, pois Débora desistiu muito fácil da situação e José Aristides resolve dar palpite, dando a maior força para o moço continuar sua luta, afirmando que ele é um guerreiro e precisa lutar pelo que é dele. Hélio então comenta que vai pedir o carro de Agnes emprestado para levar Rafael para a mansão.
e ele determina que quer voltar para casa ainda naquela tarde. Na cidade, Vera chega em casa acompanhada por Felipe e encontra um senhor que Julian levou para conversar com ela. O homem se apresenta como médico especialista em casos como o dela. Julian diz que o restante dos resultados dos exames chegou e o médico diz que ela tem um tumor no cérebro, que está localizado em uma área onde não é possível realizar cirurgia. E em casa, Eduardo conta a Alexandra que Vera tem um tumor inoperável. A moça, então, diz que ele está livre para procurar a mulher, que neste exato momento fica sabendo que não existe um prognóstico para saber quanto tempo de vida a mulher ainda tem. Julian pede para falar sozinho com a moça e pede para ficar ao lado dela, durante o tempo que for preciso, pois os dois estão sozinhos, e abraça a mulher, mas os dois acabam se beijando. Ela resiste, dizendo que não pode fazer isso, mas acaba cedendo aos encantos do doutor. Eduardo, por sua vez, diz a Alexandra que não vai procurar sua ex, pois o tempo deles já passou e agora, seu amor é sua esposa. Na rua, Raul encontra Dalila passeando com a filha e comenta que a menina está cada vez mais bonita. A moça dá uma patada no sujeito e diz que ele deveria ter gostado da criança quando soube que ela estava grávida, pois agora é tarde demais e sua filha já tem um pai. Raul joga uma cantada, mas Dalila avisa que quer o sujeito longe dela. Roberval aparece bem na hora e não gosta de ver os dois conversando. Do outro lado da cidade, Hélio chega à casa de Adelaide para pedir o carro de Agnes emprestado, dizendo que Rafael colocou Cristina e Débora para fora da mansão e quer voltar para casa. Enquanto isso, as duas megeras arrumam suas coisas, mas ainda não sabem para onde vão. Zulmira aparece, perguntando se as patroas precisam de ajuda, e Débora humilha novamente a empregada que sai correndo, avisando que o advogado está esperando na sala. Furiosa, Débora manda a filha levar só o essencial, afirmando que muita água ainda vai rolar por baixo da ponte. Alguns minutos mais tarde, Débora vai ver Hermínio e diz a ele que tem algo a lhe pedir, com muita urgência. Na cozinha, Zulmira não se conforma com a partida do irmão e comenta que sabia que a história dele com Cristina não ia dar certo. Mas o motorista afirma que ele e sua amante ainda vão ser ricos e ficar juntos. Débora aparece na cozinha para atormentar os empregados e, mais uma vez, arruma a bandeja de café. A Bruaca pega o café e diz que ela mesma vai servir ao advogado, e quando chega na sala, avisa ao sujeito que quer que ele prepare um acordo, pois quer que sua filha receba uma pensão razoável do marido, para que possa sobreviver. Ela ainda pede que o advogado marque uma reunião para dali a alguns dias, pois Rafael vai precisar de um acordo para poder se casar com Serena. Cristina aparece e pede à mãe que chame Ivan para pegar as malas, pois já está pronta. Enquanto isso, no sítio, Rafael se despede dos amigos, agradecendo a acolhida e promete que vai cuidar do Roseiral e de Serena. Nesse meio tempo, José Aristides vai despachar o boneco de barro no riacho, fazendo seu ritual. Alguns momentos mais tarde, Cristina e a mãe saem da casa, jurando que vão voltar um dia, enquanto Eurico e Zulmira tratam de fechar os portões. Quando Rafael finalmente volta para sua casa, é recebido pelo filho e fica feliz da vida. Acompanhado por Serena, Rafael diz à moça que agora, aquela será a casa do casal. Sem ter para onde ir, Débora e Cristina vão até a casa de Adelaide, dizendo que deixaram a casa de Rafael e resolveram ir para lá, esperando que Agnes não se importe. Porém, furiosa, Agnes deixa claro que não quer as duas ali nem mais um minuto e expulsa a dupla do mal de sua residência.